Como nós temos visto nos últimos vídeos, diferentes processos e etapas químicas foram necessárias para a origem da vida como conhecemos na Terra. Mas é importante salientar que todos esses processos envolvem apenas uma abordagem de diferentes abordagens para a questão sobre como a vida pode se originar. Em particular, eles envolvem abordagens históricas sobre quais foram os modelos e os mecanismos mais plausíveis que aconteceram no passado da Terra para a origem da vida como conhecemos. Mas há outras abordagens que precisamos também considerar, principalmente envolvendo diferentes processos químicos que poderiam ter atuado na Terra para a origem da vida e diferentes processos químicos que poderiam atuar em diferentes ambientes da Terra primitiva, principalmente ambientes presentes em outros planetas e em luas, bem distintos geoquimicamente. E o fato é, todos esses processos estão ligados a um debate mais amplo, que é a vida depende de apenas um tipo de química, de algum tipo específico de macromoléculas, ou a vida pode se originar por diferentes tipos de macromoléculas, diferentes tipos de químicas? A resposta mais curta para essa questão é não sabemos. Principalmente porque nós só temos um exemplo conhecido de vida. E então, até nós encontrarmos outras formas de vida exóticas, não vamos ter certeza se a vida é limitada quimicamente ou não. Mas o fato é, embora não tenhamos a resposta definitiva para isso, graças aos estudos da área da biologia sintética, principalmente que é uma área focada em como diferentes compostos químicos podem se formar para substituir funções biológicas em seres vivos e como essas moléculas poderiam, inclusive, interagir com esses seres, nós temos uma resposta mais ou menos próxima de quais são alguns cenários talvez mais plausíveis ou menos plausíveis para químicas alternativas. E o que nós podemos dizer é que principalmente existem duas abordagens diferentes para essa questão. Duas formas de químicas alternativas normalmente são discutidas. Uma mais controversa e uma menos controversa. A mais controversa envolve a ideia de químicas que não envolvem chomps. Não envolve o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre. Envolve outros elementos químicos, como o silício, como veremos nesse vídeo. E uma outra abordagem menos controversa envolve a presença de moléculas que fazem parte dos chomps, mas que são moléculas diferentes das que vemos nos seres vivos cotidianamente. E a questão é, dessas moléculas, quais delas e desses elementos químicos são mais plausíveis para diferentes químicas envolvendo diferentes cenários de vida? E por que a vida, como conhecemos, adotou especificamente essas moléculas e esses elementos químicos, e não outros? Bom, antes de mais nada, é importante salientar o seguinte, e relembrarmos o seguinte. A vida, como conhecemos, depende fortemente de carbono. O carbono é um elemento químico que tem quatro ligações covalentes ao mesmo tempo, ele tem essa capacidade, e essas são ligações fortes o suficiente para a formação de moléculas mais complexas, mas fracas o suficiente para serem quebradas em diferentes reações químicas. Então, essa é a coisa que permite o carbono, a grande capacidade dele de formar uma série de moléculas, e porque o carbono é considerado a química principal da química orgânica, o elemento principal da química orgânica. Aí o fato é, além do carbono, uma molécula em particular também de vital importância para a vida é a água. A água, por conta da sua polaridade, de ter um átomo de oxigênio negativamente carregado e átomos de hidrogênio positivamente carregados, permite com que ela consiga dissolver uma série de compostos químicos, tendo um papel em diferentes reações químicas. E tanto a água quanto o carbono têm uma distribuição bastante ampla no universo, então a presença deles, inclusive, é muitas vezes apresentada como um indício da possibilidade de vida em outros mundos. O fato é, quando falamos da água e do carbono, existem diferentes propostas de substitutos deles, juntamente com substitutos de outros elementos dos chomps. Aí, do carbono, talvez o exemplo mais famoso que vocês já tenham visto é o silício. O silício ele é um elemento químico com quatro ligações covalentes, assim como o carbono, e por conta disso, o silício tem muitas vezes sido discutido como a principal alternativa ao carbono, principalmente dentro da ficção científica, ao ponto de diferentes obras de ficção científica muitas vezes retratam seres alienígenas à base de silício. Entre elas, um dos meus exemplos favoritos é O Diabo da Escuridão, um dos meus episódios favoritos da série clássica de Star Trek, que envolve uma forma de vida com base em silício. E apesar dessa fama do silício, infelizmente, vários trabalhos químicos têm demonstrado problemas com a ideia do silício. Uma das críticas do silício
talvez a menor das críticas, tenha sido a quantidade dele no universo. Então, o fato é, o silício existe uma quantidade muito menor do que o carbono no universo. Então, a quantidade de silício é muito menor do que a quantidade de carbono no universo. E vários autores diziam que isso é um indicativo de que o silício talvez não seja o melhor candidato para a presença de formas de vida no universo. Mas, talvez esse seja o menor problema, por quê? Na própria Terra, o silício existe uma concentração muito maior do que o carbono, principalmente na crosta terrestre. Então, o fato dele como um todo no universo ser pouco comum não quer dizer que ele não possa ser altamente comum em alguns lugares. Na própria Terra, o silício é bastante comum, mais até do que o carbono. Mas então a questão é, se o silício é muito mais comum, por que, que não temos vida à base de silício na Terra conhecida? E talvez o grande problema do silício não seja a frequência dele, mas as ligações químicas dele. Porque, embora ele tenha 4 ligações covalentes, essas ligações são muito fracas. E quando elas são mais fortes, no caso do flúor e do oxigênio, essas ligações são tão fortes que há uma dificuldade em quebrar essas moléculas para reações químicas. Então, o problema do silício é que ele não tem a grande facilidade do carbono, que é ligações fortes o suficientes, mas fracas o suficientes para permitir a mágica da química da vida. O silício, por sua vez, por ter ligações muito fracas ou muito fortes, ele acaba tendo essa dificuldade grande. Por isso, talvez o silício não seja o melhor candidato para alternativa ao carbono, quanto muitas vezes é retratado na ficção. Mas há uma possibilidade para o silício atuar em diferentes formas de vida. Em particular, na presença de sílica biogênica. Então, ele é um tipo de estrutura sílica presente em diatomáceas e em radiolários. Então, são protozoários que têm estruturas de sílica cobertas em volta das células desses organismos unicelulares. E, basicamente, essas estruturas de sílica formadas por um átomo de silício, 2 de oxigênio, que são hidratados com moléculas de água, são talvez o exemplo mais plausível de vida à base de silício no universo. Por quê? Porque esses são organismos à base de carbono, mas que ainda têm estruturas feitas de sílica, fazendo parte deles e desempenhando funções de vital importância para a sobrevivência desses organismos. Então, esse talvez seja o cenário mais plausível se houver vida à base de silício, é não vida realmente à base de silício, mas formas de vida com estruturas feitas de silício. E, além disso, sabemos que o silício, embora ele não forme estruturas muito complexas, ele desempenha um papel na formação dessas estruturas mais complexas. Principalmente, o silício parece ter um papel importante na formação de várias reações químicas envolvendo carboidratos, que podem, inclusive, ter atuado na origem da vida da Terra, no nosso planeta. Então, a vida à base de silício é um cenário menos plausível, mas o silício ainda pode ter tido um papel muito importante na origem da vida no nosso planeta e um papel importante em estruturas de formas à base de carbono, talvez em outros planetas. Mas o fato é, outro candidato de substituição do Chomps é o arsênio. O arsênio principalmente foi bastante discutido porque ele tem 3 ligações covalentes, assim como o fósforo, que é um outro elemento químico importante. Ele forma o grupo fosfato dos nucleotídeos, por exemplo. E, por volta de 2010 e 2011, houve bastante alvoroço envolvendo bactérias GFAJ1, que eram bactérias que pareciam ter a capacidade de substituir fósforo por arsênio e conseguiam viver com o arsênio. Então houve muito alvoroço nessa época com a descoberta dessas bactérias, mas logo depois uma série de outros trabalhos mostrou que elas não tinham de fato substituído arsênio por fósforo. Na verdade, o que aconteceu foi que elas viviam um ambiente de alta concentração de fósforo e algumas das moléculas delas sofriam degradação, adquirindo o arsênio. Então, e elas não conseguiam viver por muito tempo com isso. Então, a verdade é que a ideia de arsênio como substituição de fósforo, o melhor candidato que já tivemos de um estudo interessante envolvendo isso, acabou sendo descartado por análises posteriores. Então, talvez o mais plausível seja procurar por alternativas de moléculas ainda dentro do CHOMPs. E, dentre essas alternativas, há bastante discussão sobre alternativas à molécula da água. Por quê? Nós temos moléculas que têm polaridade, em particular a amônia e o ácido sulfúrico, que parecem ter a capacidade de desempenhar várias reações com reagentes, com moléculas orgânicas à base de carbono, assim como a água. Em particular, a água tem uma facilidade maior em reagir com moléculas envolvendo dupla ligação entre um carbono e oxigênio. A amônia, por sua vez, tem uma maior facilidade com
moléculas envolvendo dupla ligação de um carbono e um nitrogênio, e o ácido sulfúrico com 2 carbonos com dupla ligação. Então, há uma possibilidade de diferentes químicas envolvendo diferentes solventes de amônia e ácido sulfúrico com diferentes moléculas tendo essas diferentes concentrações dos chompes. Mas essas moléculas ainda assim têm suas limitações, principalmente porque muitas das propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas de várias moléculas que permitem com que a água tenha uma versatilidade muito grande em vários tipos de reações não estão presentes na amônia, por exemplo. E isso acaba sendo um limitante muito grande para esses solventes alternativos. Então a água continua sendo o melhor solvente polar comparado com essas alternativas. Mas temos também uma outra alternativa à água envolvendo hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos são moléculas, principalmente entre elas o metano e o etano. No estado líquido, elas conseguem reagir com várias outras moléculas orgânicas e elas têm a capacidade de substituir a água quase tão de forma quase tão eficientemente quanto a água consegue reagindo com diferentes tipos de enzimas. E nós sabemos que hidrocarbonetos em estado líquido existem na natureza, principalmente em ambientes como, por exemplo, a Lua Titã de Saturno, tanto que por isso ela foi bastante discutida como um candidato para a existência de uma vida exótica, mas alguns trabalhos sugerem que talvez a Lua de Saturno não seja o melhor candidato, principalmente porque esses hidrocarbonetos eles tendem a ser menos reativos a temperaturas muito baixas. Então, a Lua Titã com 95 kelvins talvez não seja o melhor candidato para a presença de vidas exóticas. Ao invés disso, talvez luas similares a Titã, mais quentes, sejam candidatas melhores em termos de solventes alternativos. E aí, o que acontece é, por conta dessas limitações, talvez a água e o carbono sejam as moléculas mais plausíveis de fato para se encontrarmos vida alienígena em outros lugares ou se encontrarmos vidas exóticas aqui no nosso planeta. Por conta disso, talvez a alternativa mais plausível de uma química exótica seja organismos que têm os chompes, têm o carbono, dependem de solventes de água, mas dependem de moléculas diferentes das macromoléculas de lipídio, aminoácido e de bases nitrogenadas que nós já vimos nos últimos vídeos. Por quê? Porque essas moléculas possuem uma variedade muito grande. Existem muitas versões diferentes de aminoácidos na natureza. Existem diferentes versões de DNA e RNA, alternativas ao DNA e ao RNA na natureza. Principalmente, o LNA é uma alternativa interessante. O PHA é uma alternativa que já foi observada na natureza de uma molécula de possivelmente agindo como substituto do DNA e do RNA. Então, existem bastante alternativas a essas moléculas. Em particular, uma alternativa envolve quiralidade. Então, acontece que os aminoácidos e os açúcares e as hélices de ácido nucleico dos seres vivos da Terra, eles têm uma posição específica. A quiralidade envolve moléculas que são espelhadas e, pelo fato de serem espelhadas, elas têm propriedades distintas. E o que acontece é que praticamente todos os aminoácidos dos seres vivos atuais são de esquerda e todos os açúcares são de direita. Tem algumas exceções com algumas observações de algumas bactérias, mas isso não é relevante aqui. E praticamente o DNA e o RNA presente na Terra é D. Ele tem uma direção de direita, a hélice. E nós temos versões de aminoácidos D e versões de açúcares de hélices L, que são versões espelhadas dessas moléculas. E a questão é, por que a vida na Terra tem esse viés para esses tipos de moléculas em uma versão do espelho e não em outra? Por que é raríssimo encontrar uma molécula versão espelhada na natureza, no nosso planeta, dessas moléculas? E existem diferentes explicações para isso. Normalmente, essas explicações envolvem 4 fatores possíveis e talvez esses 4 fatores explicam por que diferentes moléculas em particular são mais comuns ou não. Então, a primeira delas envolve abundância e maior facilidade de formação. Então, algumas moléculas simplesmente são mais abundantes e são mais facilmente formadas. A segunda é seleção do ambiente. Então, o ambiente ele acaba selecionando algumas versões espelhadas dessas moléculas. A terceira explicação envolve função simples. Então, algumas moléculas dessas são melhor eficientes para realizar algumas funções biológicas. Então, por isso elas foram mantidas durante a evolução. E a quarta explicação é simplesmente fatores de contingência.
como veremos que talvez seja a principal limitador, ao contrário das outras três explicações. E, em termos de abundância, a gente sabe que esse talvez seja o limitador menor, porque muitas dessas moléculas se formam naturalmente em alta quantidade, tanto que já observamos, inclusive em asteroides, a presença de aminoácidos espelhos em alta concentração. Por exemplo, a alanina, nós temos a versão L e a versão D presente na superfície de asteroides, como o asteroide Bennu. Da mesma forma, valina, também, versão L, versão D, ainda que a D em menor concentração observada, mas nós temos essas versões espelhadas se formando naturalmente na natureza dessas moléculas. Além disso, uma série de trabalhos envolvendo a biologia sintética mostrou que algumas dessas moléculas espelhadas são eficientes para realizar reações químicas. E, inclusive, são experimentos bastante controversos que podem acabar deixando alguns problemas que talvez demandam um vídeo próprio, mas a ideia de criação de seres vivos espelhados é bastante controversa por conta dos riscos de seres desse tipo saírem para o ambiente e gerarem problemas com a vida não espelhada. Mas o fato é, essas moléculas são eficazes em termos de reações químicas. Ou seja, não é a função também o principal limitador para muitas delas. E aí, as duas principais explicações, então, envolvem seleção de moléculas e contingência, que são talvez os dois principais limitadores. No caso da seleção de moléculas, principalmente no caso da seleção do DNA de lado direito, uma explicação plausível envolve raios cósmicos. Então, raios cósmicos, quando eles atingem a atmosfera, são basicamente partículas em alta energia, eles acabam decaindo numa série de partículas subatômicas. Entre elas, nós temos muons, que é uma espécie de versão do elétron com uma massa maior, é uma partícula subatômica parecida com o elétron, só que com uma massa muito maior. E os muons, quando eles decaem caindo em uma direção particular, passando por um material de gelo e rocha, eles não sofrem decaimento durante esse processo, eles duram por mais tempo. Em contraste, quando eles vão em outro processo de direção, eles acabam decaindo mais rápido, ou seja, as rochas e o gelo podem atuar como selecionadores da direção, da polaridade dessas partículas. E aí, qual que é a relevância disso? Quando elas finalmente atingem moléculas de DNA, se elas atingem uma molécula de DNA de direita, elas atingem eles em maior quantidade do que uma molécula de DNA de esquerdo. E aí, o ponto disso é que a proposta tem sido feita de que talvez isso aumentasse a taxa de mutação em moléculas de DNA direito, o que, por sua vez, garantiria maior intensidade evolutiva em DNA direito. Outra alternativa de explicação de qual era o outro fator para selecionar essas moléculas e de forma mais simples, pode ser simplesmente o magnetismo de rochas onde a vida se formou. Então, lembrando aquele cenário que vimos nos últimos vídeos mais anteriores, sobre a formação, principalmente envolvendo a química de sistemas, a formação de ambientes da vida em lagos rasos vindos de crateras de asteroides. E se essas crateras tivessem rochas de magnetita, elas poderiam ser magnetizadas e isso poderia levar a um processo de seleção das moléculas com base na polaridade delas, relacionado à direção delas. Então, essas rochas magnetizadas poderiam atuar selecionando moléculas de DNA ou nucleotídeos e açúcares com direção D. Então, esse aqui é um outro mecanismo que poderia selecionar essas moléculas no ambiente para elas ficarem mais comuns. Mas aí, talvez o principal limitador seja a contingência. Seja o fato de que algumas moléculas foram adotadas para a vida no começo e elas simplesmente foram as moléculas que a vida passou a adotar e, à medida que os seres vivos foram se diversificando, eles mantiveram essa característica. E se esse for o principal limitador, isso indica que qualquer forma de vida que encontrarmos em outro lugar do universo provavelmente não vai ter essas características químicas que temos na vida da Terra. Principalmente, um fator que a gente sabe que claramente envolve contingência é os código genético. Então, o código genético, nós sabemos que houve um processo de expansão ao longo da evolução, envolvendo um aumento dos tipos de aminoácidos que o código genético poderia sintetizar. E vários trabalhos têm sugerido que, embora hoje praticamente quase todos os seres vivos envolvem um código genético na base de alanina, o alanina é o principal tipo de aminoácido envolvendo, que é um tipo de aminoácido com um grupo de amina presente no carbono alfa. O fato é,
A vida poderia ter uma predominância de glicina, poderia ter uma predominância de proline ou de onitine. Ela poderia ter esses outros tipos de aminoácidos se tornando mais predominante durante a evolução. Ela poderia ter evoluído um sistema de código genético completamente diferente. Além disso, nós também vimos nos últimos vídeos a respeito do DNA, como o DNA provavelmente foi uma molécula que surgiu em alguns grupos de vírus em resposta a mecanismos de degradação das moléculas dele, em resposta a enzimas antivirais. Então, poderia muito bem que o DNA não tivesse evoluído. Talvez ele tivesse evoluído outra molécula mais eficaz em termos de evitar a degradação dessas enzimas, ou talvez ele simplesmente não tivesse evoluído. E aí, então, outro tipo de molécula que talvez seja particularmente, talvez seja mais interessante em termos de molécula que talvez não tenha se originado de fato, em termos de poderia não ter se originado de fato, sejam as membranas plasmáticas. Por quê? Ao que parece, membranas plasmáticas demandam condições bem específicas para elas se formarem, e é bem possível que muitas dessas macromoléculas poderiam se formar em ambientes sem membranas. E hoje é bem mais claro que, pelo menos, as primeiras macromoléculas, ao se originarem, surgiram em um ambiente sem membrana. Então, cenários como descrito no modelo A desse trabalho mostram que várias moléculas autorreplicantes poderiam se formar em ambientes sem membrana e, eventualmente, os seres vivos teriam adquirido membrana. E mesmo hoje, sabendo que o Luca, o último ancestral universal de todos os seres vivos, tivesse membrana, provavelmente, é bem possível que ele não tivesse evoluído esse mecanismo de membrana, porque vários desses processos químicos envolvendo essas diferentes macromoléculas poderiam atuar na superfície de rochas minerais e de estruturas minerais. Então, a substituição de estruturas minerais por membranas plasmáticas poderia ser um evento, provavelmente um evento extremamente também contingente. Então, talvez a vida no universo seja rica em macromoléculas autorreplicantes sem membranas, sem células, ao que parece. E aí, por conta disso, podemos muito bem dizer que, considerando as condições da Terra, a vida poderia ter se originado por caminhos diferentes, muito diferentes, e isso abre espaço para a discussão final que teremos nessa série de vídeos, que é focado principalmente nas possibilidades de biologia, de biosfera sombra e astrobiologia, focado na possibilidade da vida ter se originado mais de uma vez, não só no nosso planeta, e na vida ter se originado mais de uma vez no nosso universo, e como essa vida pode ser. Esse vai ser o foco final da nossa série de vídeos. Provavelmente teremos talvez 2 vídeos específicos sobre esse tema, e esse vai ser o ponto final da nossa série. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.